Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quarta-feira. E a gente começa o boletim de hoje te atualizando sobre a situação dos casos de coronavírus aqui em São José. Infelizmente, o nosso município registrou o primeiro óbito confirmado em razão da doença, que foi de um senhor de 64 anos, que, como a gente sabe, em função da idade, fazia parte do grupo de risco. E nós conversamos com o secretário de Saúde, que nos falou como a prefeitura tem atuado para controlar a epidemia e evitar novos casos e também novas mortes por Covid-19. A primeira morte por coronavírus foi confirmada pela prefeitura. Segundo o município, foi um homem de 64 anos que fazia parte do grupo de risco. Bom, infelizmente, a gente confirma o primeiro óbito, um paciente de 64 anos, com algumas comorbidades, problemas cardíacos, pulmonares, foi submetido a uma cirurgia recentemente, esteve internado por um período no hospital privado, ficou mais ou menos 2 dias em casa, depois retornou, porque não estava bem, e nessa reinternação do paciente, no dia 26, foi suspeitado do Covid, coletado material e ele faleceu no dia 27. Então ele já faz parte da nossa lista, já fazia parte da nossa lista de mortes suspeitas. Outras 5 mortes também estão em investigação, como conta o secretário de Saúde. Dessas, apenas uma é de alguém abaixo dos 60 anos, mas que também estava no grupo de risco em função de problemas de saúde. Todos esses pacientes que estavam como óbitos suspeitos, com exceção de um paciente, todos têm mais de 60 anos, todos têm comorbidades. E esse paciente, que tem 43 anos, que é o mais jovem desse grupo, ele tem uma doença hematológica bastante grave, e tinha, uma doença hematológica bastante grave, que foi o fator de complicação desse caso. Então, todos eles têm fatores de risco para a infecção do corona. Então, realmente, todos esses, como a gente vem dizendo, são daqueles grupos que têm que ser protegidos pela sociedade. O secretário lembra que, apesar dos óbitos, a maior parte da população vai enfrentar a pandemia ou de maneira assintomática ou com sintomas mais brandos. A preocupação mesmo é com o grupo de risco, que precisa receber maior atenção por parte da comunidade médica e também da sociedade. As medidas de prevenção que a gente tem que tomar, do ponto de vista de vigilância, a gente já começa a tomar quando a gente declara um caso suspeito. Então, a partir do momento que coletou o SWAB, o exame do paciente para investigar o Covid, a gente já instrui o próprio hospital, o hospital privado, instrui a família sobre os cuidados, sobre as medidas protetivas de quem convive com ele, para que se alguém desenvolver a doença também seja investigado de maneira adequada. Então, não muda muito as ações que a gente vem fazendo, mas a gente muda um pouco de patamar. Agora nós temos um caso positivo em óbito, Então a preocupação nossa aumenta e reforçando o que a gente vem falando já há bastante tempo, da preocupação com o idoso e portador de doenças crônicas. Quanto mais doença crônica associada à idade, maior a chance de complicação da infecção pelo corona. Quanto às medidas de prevenção e controle, o município afirma que vem adotando uma série de ações para garantir a saúde e proteção de todos. Nós falamos de uma notícia triste aqui para a cidade, que foi do primeiro óbito por coronavírus, mas também vamos trazer informações boas agora. Foi liberada uma verba de 8,5 milhões de reais para o nosso município para ajudar no combate ao coronavírus. Segundo a prefeitura, esse valor irá auxiliar no custeio de ações na área da saúde e também na aquisição de equipamentos. Outras medidas também estão sendo tomadas aqui na cidade, como a criação de alas específicas para tratar pessoas com coronavírus e a chegada de novos médicos. É o que a gente te explica melhor agora na reportagem. São José dos Campos vai receber 8,5 milhões de reais que serão destinados para ações de combate ao coronavírus. O montante faz parte de um repasse do governo estadual que teve como objetivo ajudar os municípios paulistas a enfrentarem o período de pandemia. Aqui na nossa cidade, a verba vai ajudar a compor o atual orçamento da saúde nas medidas de controle e prevenção da doença, que representam um custo para o município. Esse recurso já está na conta do Fundo Municipal de Saúde e a gente vai utilizá-lo no enfrentamento da epidemia. Então, toda a estrutura que a gente está montando dentro do Hospital Municipal, destinada para atendimento do coronavírus,
vai ser em parte custeada por esse recurso, que provavelmente o custo vai ser maior do que esse e o governo municipal vai ter que colocar mais recurso para completar esse investimento. Além disso, a gente está também expandindo em outras unidades nossas, provavelmente com leitos de internação em clínica médica, para a gente ter mais um fôlego de internação, além de uma capacidade também dentro do hospital que pode ser ampliada conforme a gente vai necessitando dos leitos. Além das ações nos serviços de saúde que têm se mobilizado no acolhimento e tratamento dos infectados, o montante vindo do governo do estado ainda deve auxiliar na aquisição de equipamentos fundamentais para o tratamento da doença. Isso, respiradores, medicações, monitores, contratação de profissionais, tudo isso envolvido, né, que a gente vai dobrar o número de leitos de UTI do Hospital Municipal. Então, realmente é um grupo de pessoas, né, uma ferramenta que vai crescer bastante com esse recurso que vem do Estado e mais recurso do Tesouro Municipal. Outras ações também vêm sendo estudadas pela Secretaria de Saúde, que informou que o município deve alugar novos respiradores e também estuda a compra de outros 30. Atualmente, São José conta com 120 desses equipamentos no Hospital Municipal. Quanto à criação de leitos para doentes, uma das ações foi a transferência da pediatria do Hospital Municipal para o prédio do Centro de Reabilitação Luci Montoro para montar uma ala específica para o tratamento de pacientes com coronavírus no Hospital Municipal. Este espaço está segregado dos demais, garantindo o isolamento e auxiliando na prevenção. O setor terá 24 leitos de internação e 11 de UTI, podendo chegar a 20 se necessário. Então, transferimos o pronto atendimento e observação da pediatria para o prédio do Luci Montoro, com isso já sobrou espaço. Transferimos a UTI pediátrica para uma UTI que tem no corpo do Hospital Municipal. Já começaram a reforma, a UTI já estava pronta, então já levamos os pacientes com Covid para a antiga UTI pediátrica. Já está funcionando a UTI do Covid. E agora a gente está reformando os leitos, que eram quartos de internação da pediatria, para eles também se tornarem leitos de internação do Covid, internação de enfermaria ou de terapia intensiva, eles vão poder trabalhar das duas maneiras. Então isso já vem sendo realizado. Ainda nas ações de combate ao coronavírus, São José dos Campos deve receber 22 novos médicos para atuar na cidade. A gente tinha 22 vagas e agora abriram mais 2 para bolsistas, que eles chamam, que são os cubanos que ficaram no Brasil, não foram embora para Cuba. Então vai ter 2 vagas para esses cubanos, mas 22 vagas para médicos formados no Brasil ou formados no exterior com revalidação do diploma. E a partir do dia 6 eles começam a assumir os postos dentro da Secretaria de Saúde, nas unidades de estratégia de saúde da família principalmente. Com isso a gente desloca os médicos que estão no atendimento lá para as unidades mais centrais e para a gente manter o atendimento dos casos leves do Covid nas unidades básicas de saúde. E a Câmara lançou um hot site para informar a população sobre o coronavírus. Nele, além de fotos e notícias, nós também vamos te atualizar diariamente sobre os casos da doença aqui na cidade por meio de boletins epidemiológicos. Então, confira agora os números da Covid-19 aqui em São José. Olá, estamos aqui para conversar com vocês a respeito do boletim epidemiológico de São José dos Campos. Essa vai ser a ferramenta que nós vamos usar para levar até vocês as informações corretas, oficiais, sobre a doença do coronavírus em São José dos Campos. Essa é a forma que vocês podem confiar para ter as informações fidedignas a respeito dos nossos casos, dos nossos pacientes e das nossas ações. Hoje, em São José dos Campos, nós temos 461 casos suspeitos. Desses, 382 estão aguardando o exame em casa e 79 estão internados. Nós temos 33 casos positivos. Desses, 10 estão internados, 22 estão em casa e um paciente, infelizmente, faleceu. E temos ainda 5 óbitos suspeitos aguardando a confirmação do exame. É importante a gente reforçar que esses números a gente está conseguindo segurar, não estão tendo uma elevação tão grande, tão rápida como a gente tem visto em outras cidades, graças ao esforço da sociedade
e do poder público, de orientar adequadamente e de fazer cumprir o decreto de isolamento social. É fundamental que vocês entendam a importância disso e sigam as orientações que a gente vem colocando também no site da Prefeitura a respeito do isolamento social e de se evitar as aglomerações. Só assim a gente vai conseguir diminuir o crescimento do número de casos e proteger os nossos idosos e os portadores de doenças crônicas. E a Câmara recebeu uma audiência pública para discutir com a população a LDO de 2020, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A ideia é colher sugestões da população que irão ajudar a compor a lei, que nada mais é do que a previsão de ações que irão compor o orçamento do ano que vem. A Câmara de São José dos Campos recebeu uma audiência pública para a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município para o ano de 2021. O encontro, feito de maneira presencial e eletrônica, foi conduzido pelo secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura, José de Melo Correia, e o secretário adjunto da pasta, Erlin de Souza Monteiro. O principal objetivo é consultar a população para elaborar diretrizes para o orçamento do próximo ano. Para 2021, a estimativa é que o orçamento seja de 2,7 bilhões de reais. Porém, o governo já trabalha com a redução de 10% na arrecadação do ICMS e 5 a 7% no ISS, devido à pandemia do novo coronavírus, que deve afetar as arrecadações. Nós entendemos que um mês e meio parado, ele representa mais de 10% da questão dos negócios. Então nós estamos trabalhando com simulações de quedas, por exemplo, de arrecadação e transferência de ICMS de até 10%. Nós estamos trabalhando com diminuição de ISS por volta de 5 a 7%, porque alguns serviços, os serviços não presenciais, então cabeleireira está parado, um monte de serviços estão parados, estacionamento já não está. Então a gente trabalha com 5%. Agora você veja, todas as fábricas de carro que trabalham com o valor adicionado estão parando, apesar que isso monta o índice só daqui a 2 anos, mas o volume pode ser muito afetado. Então nós temos realmente ser muito comedidos na construção dessa LDO. Eu creio que superado até junho essa crise, como eu disse, futurologia, mas todos os experts em saúde dizem que até junho a gente teria superado, a gente pode ajustar, então, na LOA, na Lei Orçamentária Anual, que é feita no último semestre e votada em dezembro. Para evitar aglomeração de pessoas durante as audiências, a Prefeitura disponibilizou uma página em seu site para que as pessoas possam contribuir com pedidos e sugestões. Não saiu nenhuma medida durante este caso do Covid-19, não saiu nenhuma medida que justifique a paralisação das audiências públicas das LDOs. Então, nós tínhamos qual o receio de não fazendo a audiência da LDO, fazendo ela via home ou via vídeo e fazendo remotamente, essas audiências pudessem não ser validadas juridicamente no Tribunal de Contas, e aí sim a gente perderia os prazos e a gente poderia ter uma sanção na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então nós tomamos todos os cuidados e fizemos a audiência pública, não pode ser contestada. Ao mesmo tempo, estamos ampliando os canais, tanto o canal do material escrito quanto o canal da internet. E a gente acredita sim que as audiências podem caminhar a partir de uma mudança no Congresso da Lei de Responsabilidade Fiscal para que ela seja uma audiência virtual. Isso é muito importante e vimos hoje. Eu acho que o que está acontecendo no caso do Covid hoje, ele vai mostrar um novo funcionamento do setor público, né, para o futuro. Ele não vai ficar só agora, ele vai criar para uma geração nova os procedimentos mais seguros. E eu acho que isso sim pode ir. Por isso que nós não mudamos as audiências públicas, apenas tomamos um cuidado extraordinário com a limitação, inclusive, de pessoas, distanciamento, como eu já disse, todas as providências necessárias com total segurança. Para o encontro realizado na Câmara, foram enviadas reivindicações relacionadas à saúde e ao esporte, como pedidos de novas UBSs, UPAs e hospitais, e a construção de novos espaços para a prática de atividades físicas.
Ao todo, foram 7 audiências públicas para a elaboração da LDO. E, de acordo com a Prefeitura, as sugestões serão analisadas para definir quais serão incluídas na lista de investimentos para o próximo ano. A administração municipal tem até o dia 30 de abril para enviar a proposta para apreciação dos vereadores. Após a votação e aprovação, a Câmara encaminha o projeto para a sanção do prefeito. E fique agora com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quinta-feira. A tarde desta quarta-feira terá grande chance de pancadas de chuva em algumas áreas. A máxima alcança os 30 graus, já a mínima 20. Na quinta, o céu fica parcialmente nublado pela manhã e a possibilidade de chuva ainda é grande durante a tarde. O dia será quente, com temperaturas que variam de 19 a 32 graus. Esse é o nosso Boletim de Notícias. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê amanhã.